Essa semana ela pode ser a semana mais importante do mercado, porque nós temos notícias e não só notícias, mas nós temos o Bitcoin agora, ele com uma leve tendência de alta. E nesse exato momento agora, 118.426. E para você que me acompanha, eu tenho dois pontos, na verdade 3 pontos de região de suporte nessa região aqui. E eu quero dar uma olhada com mais detalhes e mostrar a vocês que se por acaso parar aqui, essa semana ela vai ser extraordinária. Essa semana ela vai ser uma semana de alta. E eu já estou posicionado. Então, não é inscrito? Se inscreva. Não me conhece? Mr. Faria, trader investidor já desde 2014. E aqui no YouTube, novembro de 2021. Tá? Então verifique se você está inscrito aí. Agora vamos lá, pessoal. Quero começar com vocês aqui, a princípio, com as notícias dessa semana. Porque nós temos 3 dias que vão ser bem complicados. E é por isso que eu comento a vocês que devem ser decisivos. Tá? Então, já pegando aqui o calendário econômico. Então, segunda-feira, preste atenção. Olha que interessante. No dia, aqui, ó, essa semana, no dia 18 de agosto, nada. Terça-feira, dia 19, nada. Agora, já na quarta-feira, nós temos a ata da reunião do FONC, ok? 15 horas, e isso é importante. E daí, pessoal, já na quinta-feira, preste atenção, nós temos pedidos de seguro-desemprego. Depois, índice de atividade industrial, PMI do setor de serviços, venda de casas usadas e balanço patrimonial do Federal Reserve. Então isso tudo na quinta-feira. Só que esse problema que a gente vai ter que acompanhar é das 9h30 até as 15 horas e 30 minutinhos, tá bom? Só que daí, pessoal, na sexta-feira a gente tem um problema, que nós temos Federal Reserve falando, o Powell falando a partir das 11 horas da manhã. E na live de ontem eu havia comentado com vocês, quando vai chegando perto de corte de juros e ele tendo que falar em relação da economia, ele tem um período de silêncio. Só que aqui, esse período de silêncio, ele não está perto. Então, provavelmente, ele vai falar um pouquinho do que está acontecendo na economia, tá? Então, quarta, quinta e sexta-feira são dias importantes. Por quê? Mais ou menos daqui 31 dias, nós vamos saber se vai ter corte ou não. Então o mercado já vai olhar para a informação, para a notícia dele, o que vai ser falado, porque a gente viu o PPI estragando o mercado. Não só o mercado americano, mas o Bitcoin tendo essa correção forte, tá? Então, por isso que essa semana ela vai ser importante. Então, posso chegar no próximo domingo agora e falar para vocês, pessoal, Bitcoin 125 mil, 130 mil, as altcoins agora estourando 100% na cara nossa, que não tem mais como fazer agora. Já subiu, não tem mais ponto de suporte. Então, é isso que eu estou tentando passar para vocês aqui. Não sei o futuro, mas há uma chance disso estar acontecendo nesses próximos dias, nessas próximas semanas, tá bom? Só que antes de eu cair em preço, pessoal, eu quero mostrar alguma coisa diferente que está acontecendo no dia de hoje. Então, olha que legal, já mostrando a vocês aqui no CryptoRank. Então, agora, nesse exato momento, nas últimas 4 ou 5 horas, subiu o volume no spot quase 18%. Isso normalmente no domingo não é normal, ok? Então, tem alguma coisa acontecendo nesse horário agora que o pessoal tá vendo de diferente. Mas não só isso, quer ver? As últimas 24 horas, eu tenho a dominância caindo 0,42. Quero dar uma olhada na dominância agora também. E não só isso, mas eu tenho a dominância do Ethereum subindo e eu tenho o volume do esporte no market cap agora também subindo 1,4. E agora, nas últimas 24 horas, eu tenho o BTC subindo 0,63, eu tenho o Ethereum trabalhando em 4.538, por enquanto ainda não me tirou, eu tá subindo 1,99, tenho o Solano subindo 1,73, tenho o Dogecoin subindo 0,25 e tenho o Cardano agora subindo 0,57, tá? Já no CoinGlass, pessoal, eu aviso, eu alerto. Se você está shortando o mercado, eu vou marcar 2 regiões ali para você sair o mais rápido possível. Preste atenção, são regiões que vão liquidar a galera e vai puxar o preço para aquele determinado lugar. E se o seu stop estiver perto dessa região, pode ser que pule. Então, de novo, anota essas regiões que eu vou comentar com vocês já já aqui no Coin Horóscopo, tá? Então, CoinGlass, vamos dar uma olhada agora. Vou pegar ele para ver como é que tá o trimestre, vou ver a liquidação e depois eu vou fazer as marcações, tá? Então, agosto, hoje, 17 de agosto de 25, na média me diz que é ruim. Nós tivemos 4 dias bons por causa do CPI e o PPI bagunçou.
Só que agora a gente já começa uma semana um pouquinho mais positivo. E pegando agosto, subindo 1,91, ok? Agora a liquidação, pessoal, no contexto geral, como é que está a situação agora? Porque isso aqui provavelmente vai puxar. Infelizmente, nós temos 53 mil pessoas perdendo grana e 135 milhões aqui agora em liquidação. As corretoras nas últimas 24 horas vêm liquidando no short, 12 horas liquidando no short, 4 horas liquidando no short e 1 hora agora liquidando no short. Então preste atenção, nas últimas 24 horas, quem está shortando o mercado está sendo liquidado. Por quê? De ontem para hoje, a vela já mudou, não de ontem para hoje, 9 horas da noite. Mais ou menos 3 horas, 4 horas da tarde já começou essa leve tendência de alta no sábado. E agora na madrugada já venho pegando o pessoal um pouquinho de calça curta. O ruim de criptomoedas é que é 24/24, mas o bom é que dá para você especular no sábado e no domingo também, caso você não tenha opções para estar fazendo isso no decorrer do dia, tá? Então, nas últimas 24 horas, pegando o pessoal aí na ponta vendedora, ok? Agora, pessoal, preste atenção aqui na parte da liquidação, porque ó, já está subindo para 65% essa parte de liquidação aqui, tá? E a dominância, ela está ajudando. Então, ó, olha aqui que legal, olha que interessante. Hoje, o volume da dominância ficou lateral 1, 2, 3, 4, 5 dias. Só que a vela do dia de hoje já está querendo me armar um pivô de baixa aqui. E lembrem, dominância ela trabalha dos dois lados, tanto com o Bitcoin subindo quanto com o Bitcoin caindo. Mas, mister, eu não sei como é que funciona essa parte da dominância. É simples. Dentro do treinamento Aprenda BTC, você tem 12 aulas gratuitas para estar assistindo, e dessas 12 aulas eu deixei uma planilha, uma tabela mostrando para vocês ali de uma forma detalhada como que funciona a dominância. Então você, mesmo sendo investidor, não sendo trader, precisa entender como é que funciona. Então, mister, como é que eu faço para acessar isso? Clica aqui, pessoal, na descrição, no site aprendabitcoin.net. Cliquei ou digitou, clica aqui, ó, área do aluno. A partir do momento que você clica na opção área do aluno, é só você clicar na opção cadastre-se, tem o cadastro. Coloca o usuário, coloca a senha e daí você vai cair nessa tela. Claro, você entrando no treinamento Aprenda BTC, essas aulas aqui vão estar disponíveis para vocês. E esse módulo aqui do livro A Ação, se prepara, porque eu vou passar uma parte comportamental aqui muito boa para quem está dentro do treinamento, tá bom? Devo liberar as aulas no decorrer dessa semana. Agora, vamos lá. Hoje, não sei como é que a dominância funciona. Aulas grátis, clica aqui. Recomendo vocês assistirem também os 5 estágios do trader, se você quer ser trader, quer ser investidor. Então é importantíssimo você saber que você vai passar por esses estágios e eu consigo acelerar esse processo para você passar mais rápido. Mas está aqui, ó, como funciona a dominância do BTC, tá? Então hoje, domingo, tira 5 minutos para você entender isso aqui, porque isso aqui vai ser muito decisivo na hora que eu comentar para vocês. Pessoal, tô saindo do mercado. Mister, mas a dominância tá caindo. É, justamente porque a dominância tá caindo, eu tô saindo do mercado. Então, isso aqui para você que é investidor, precisa saber o mais rápido possível, tá bom? Porque hoje não só o preço está subindo, mas a dominância ela tá querendo fazer um pivô de baixa. E preste atenção, se a dominância sai de 59 e me toca na região dos 57, é altcoins nessa semana com uma média de tendência de alta entre 40% a 60%. Então, tá tudo se encaixando para acontecer isso. Se por acaso o Fed nos ajudar e o calendário econômico também nos ajudar. Porque a dominância ela descansou, chegou com a 9, pode ser que ela venha esticar de novo, ok? Agora, preço, como é que tá a situação? Liquidação, mapa e as regiões que vão liquidar a galera agora, que eu quero mostrar pra vocês aqui, para vocês ficarem espertos e não serem pegos aí de calça curta. Então, ó, preste atenção, já está chegando perto de uma região que vai começar a liquidar a galera. Então, ó, é o seguinte, 118.702 é uma região e eu tenho aqui abaixo em 116.759. Então é o seguinte, se você está no short, tem que sair antes, 118.700. Quero marcar aqui agora no preço, ó. Vamos marcar aqui no preço.
Essa aqui que eu vou utilizar, acho que esse aqui, porque esse aqui tem retração de fibra e tem mais algumas informações. Eu vou baixar tempo gráfico agora e vou fazer essa marcação. 118.700. Olha onde que o pessoal vai ser liquidado, ó. 118.700. Ó, adicionar alarme. Então preste atenção. Se estou shortando o mercado, ou eu saio abaixo de 118.571, porque na hora que chegar entre esse 118 e 700, pessoal, deve puxar o preço um pouquinho mais acima, 118.900 e pegando 119. Agora, tem mais uma região lá que eu preciso ver que até onde que vai pegar, ó, 119,55. Então, preste atenção. Hoje, se você está shortando o mercado, se você está shortando o BTC, ou sai perto de 118.600, ou você vai ter que aguentar um stop acima de 119.474, tá? Mais ou menos aqui, ó. Adicionar alarme. Adicionar alarme. Então preste atenção. Abaixo você consegue sair sem aquelas velas fortes. E acima você não vai pegar essa vela forte chegando naquela resistência. Então é isso. Mas, mister, e na parte de baixo? Como é que tá a situação agora? Para quem está shortando e se por acaso voltar a chegar ali. Então, ó, para quem estar no long, 116.700 tem que sair um pouquinho antes, tá? Então, 116.700. E olha para quem está no long, pessoal, como que o stop tá bonito, ó. 116.700. Olha aqui onde que tá o stop da galera. Ó, 116.700. Então, assim, eu acho que não precisa nem chegar aqui. Porque se novamente o Bitcoin ele volta a tocar essa região, você precisa sair antes, ó, 117k, tá bom? Então, essas são as duas regiões mais importantes que você precisa monitorar e acompanhar. Para a parte de baixo, se perde essa região do 117, é 116, 115, mais topos e fundos ascendentes, e o Bitcoin agora está com a 9, está com a 20 agora embaixo, servindo como suporte. E agora quero mostrar para vocês as 3 informações relevantes que eu venho comentando com vocês nessa semana em relação à parte do suporte. Então, gap, fibo e média. Então, primeiro vamos começar aqui, pessoal, com o gap, para atualizar vocês, porque nessa semana o Bitcoin ele fechou o gap. Então, o Bitcoin no decorrer da semana ele abre com uma vela de tendência de alta forte e ele sai de 119, bate 123, depois volta em 118 e toca 125 mil, só que esse gap não tinha fechado. E no dia 14 de agosto ele vem aqui e toca novamente. Daí teve até uma discussão na live aqui se tinha fechado ou não o gap. Para algumas pessoas disseram que sim, e para algumas outras pessoas elas acharam que não tinha fechado o gap, mas na sexta-feira, ele veio aqui e tocou 117,150. Então, gap na CME fechado. Perfeito? E o gap, pessoal, normalmente do BTC, quando ele fecha, ele volta novamente a subir, tá? Então, essa informação de gap fechado, ela é uma informação positiva. Só que não só o gap, vamos lá para o preço agora e olhar um pouquinho no semanal. E do semanal a gente volta ali para o gráfico diário, tá? Então, no semanal, pessoal, olha como é que fechou a vela da semana. Ah, esse não fechou ainda, né? Não fechou, porque hoje é domingo. Olha para você entender como que foi uma puxada forte para baixo desse movimento aqui. Só que desse movimento que puxou forte para baixo, eu tenho retração de fibo nesse movimento. Então o Bitcoin, ele faz um falso rompimento para cima e volta a trabalhar aqui dentro da região do 119.433. E aqui embaixo, mesma coisa. Ele faz um rompimento para baixo, perto de 111 mil, e volta novamente a trabalhar perto da região dos 114.208. Então o Bitcoin está nesse range aqui lateral com uma volatilidade de mais ou menos quantos por cento? Mais ou menos 14 dias aqui dentro dessa região com uma volatilidade de 4,77, ok? Agora, gráfico diário, pessoal, daí a gente tem algo interessante e relevante aqui, ó. Porque é o seguinte, eu tenho o suporte da semana passada, que serviu bastante como suporte, ó, tá vendo? Olha como o Bitcoin segurou por um bom tempo aqui. Então eu estou utilizando essa região como suporte, e não só ela, mas eu estou utilizando retração de fibo também. Então, ó, eu tenho 0 aqui embaixo, eu tenho 100% desse movimento, um pouquinho mais acima, e aqui, ó, tá batendo uma retração de 38. Essa retração de 38, o Bitcoin vem respeitando muito a partir dos 78k. E não só isso,
Mas agora eu também tenho a média móvel de 20 aqui, pessoal, ó. Então, média móvel de 20, ela serve também como suporte. Então ele perdeu aqui, voltou a subir e infelizmente aquilo em média é o que eu comento com vocês. É interessante a média ir até o preço. Mas quando o preço vai até a média, normalmente a média ela serve como suporte para dar continuação de alta de novo. Não só o contexto da média, mas o SP500 também, ele fechou negativo na sexta-feira, mas na quinta-feira ele recuperou toda essa queda. Já o Bitcoin, ele não recuperou, tá? Então, eu tenho retração de Fibo, eu tenho média móvel de 20 aqui e eu tenho o gap fechado. E, mister, e qual é essa projeção desse movimento se por acaso o Bitcoin ele voltar a subir? Normalmente, pessoal, eu pego esse movimento e projeto acima. E daí sim, o Bitcoin ele sai desse topo duplo. Quero saber na sua opinião, isso aqui para você é um topo duplo ou não? Para mim foi. Para algumas pessoas não foi topo duplo isso aqui que o BTC fez, mas deixa nos comentários aí, foi ou não foi topo duplo, tá? Então, agora, se o Bitcoin ele volta novamente a trabalhar aqui, é um movimento mais saudável para fazer esse rompimento de topo, porque aqui não tinha esse movimento de correção. Então fez uma correção para mim saudável, tranquila, não pode trabalhar abaixo de 115 porque daí perde FIBO e daí a gente precisa ver qual é a notícia. E a partir daí, pessoal, se o Bitcoin ele faz esse rompimento, se for uma onda 3 desse movimento, normalmente o que eu faço nesse movimento aqui? Eu projeto 1,5 vezes esse movimento, que no caso seria isso aqui para cima. E daí o Bitcoin ele, novamente ele vem para novo patamar, 136 batendo 140. E daí sim, ele fazendo esse movimento com o Ethereum subindo, as altcoins elas voltam a subir novamente com mais força, tá? Quero muito saber a sua opinião. E aí, Bitcoin agora, nessa semana, é tendência de alta ou provavelmente a gente deve visitar aí a região da casa dos 115k? E novamente, não é inscrito, se inscreva, ativa os sininhos e bora ser educado. Quero dar bom dia para vocês nesse domingo aqui, tá bom? E vejam a aula da dominância do BTC. É muito importante para você entender quais vão ser os próximos capítulos daqui desses próximos dias, porque na minha visão é mais uns 120, 130 dias acaba esse ciclo, tá bom?